Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre interpolação. O que vem a ser esse problema, né? Qual a motivação para a gente estudar interpolação? Então a motivação é a seguinte, vamos considerar essa tabela abaixo com as temperaturas atingidas no mês de agosto a cada 5 dias. Então a cada 5 dias eu fui medir a temperatura média daquele dia. Então, por exemplo, no dia 5 de agosto era 27,8 graus, no dia 10, 30 graus, no dia 15, 33 e assim por diante. A nossa pergunta é a seguinte: como estimar a temperatura no dia 17, já que ele não consta nessa tabela, né? Ou seja, como aproximar esse valor conhecendo a distribuição de temperatura ao longo do mês de agosto. Sabendo que a temperatura varia de forma suave, né, de forma contínua, né, a temperatura não vai mudar bruscamente de um dia para o outro, então resolver aquele problema é a mesma coisa da gente ter uma função contínua, uma função suave, que conecta aqueles pontos da temperatura do mês de agosto. Então, por exemplo, a informação da tabela é dada por esses pontos em azul que vocês estão vendo. Então, se eu tivesse uma função, essa vermelha, contínua, suave, que conecta esses pontos, então eu consigo avaliar a temperatura em qualquer dia do mês, inclusive no dia 17, que é esse ponto em verde que vocês estão vendo aqui. Então, se a gente obter essa curva aqui, suave, então eu consigo estimar a temperatura no dia 17, que no caso seria algo em torno entre 33 e 34 graus Celsius, né? Mais ainda, né? Além desse problema prático, né? Mais ainda. Suponha que você tem uma função muito complicada como essa aí. E se eu perguntasse para vocês como derivar ela? Todo mundo sabe derivar essa função, né? Basta usar a regra da cadeia. Só que regra da cadeia, a gente vê que a função se torna cada vez mais complicada, né? E para piorar, e se eu pedisse para integrar ela num intervalo dado? Também é algo complicado, né? Então a ideia é o seguinte: como representar essa função de uma forma mais simples? Em outras palavras, como a gente pode avaliar, derivar, integrar essa função de uma maneira fácil e rápida, né? Então nosso sonho era o seguinte, né? Se eu conseguisse aproximar essa função para um polinômio, porque polinômio a gente sabe avaliar, sabemos derivar de forma muito fácil e integrar nem se fale, né? Então a estratégia é a seguinte, então uma estratégia para a gente simplificar essa função complicada é avaliar ela em alguns pontos do intervalo dado, né? Então, ou seja, discretizar ela, né? Então eu vou no intervalo onde eu defini ela, pego uma amostra de pontos x0, x1 até xn e eu vou avaliar ela. Depois que eu avaliar ela, né, a gente vê a função mostrada, né, f em cada um desses x's aqui, e eu chamar de yi, eu vou aproximar essa função por uma função polinomial. E tendo uma função polinomial, e aí sim, ao invés de derivar essa função complicada ou integrar ela, a gente faz essas operações com esse polinômio que eu aproximei a partir da função amostrada, né? Por essa função amostrada. Ok, então essa aproximação tem um nome, né? Essa aproximação se chama interpolação, né? Uma forma de aproximar ela, né? Então, o problema básico de interpolação é o seguinte: dado n mais 1 pares de pontos, x0, y0, xy1 até xn, yn, onde x0 é menor que x1 até xn, ou seja, os valores de x estão na forma crescente, né? Na forma crescente, e além disso eles são distintos 2 a 2, né? Eu quero obter uma função que vai da reta na reta, tal que f avaliado em cada um desses x's dados é igual a yi, que também é um valor dado, certo? Essa função recebe um nome especial, né, chamado de função interpoladora ou interpolante dos pontos dados,
e os valores de xi são chamados de nós da interpolação, certo? Então esse é um problema básico de interpolação. A gente quer obter uma função f, uma função f, que satisfaça essa condição a partir desses pontos dados. Quando a gente supõe que essa função f é um polinômio, o problema se chama interpolação polinomial. Então, dados n mais 1 pontos daquela forma que eu falei no slide anterior, a gente vai impor aquela condição anterior de interpolação num polinômio de grau n, ou seja, um polinômio de grau menor ou igual que n, né? Que satisfaz aquela condição agora, só que agora com polinômio, né? Eu tenho que o polinômio Pn em xi é igual a yi para i indo de 0 até n. Né? Então eu tenho n mais 1 pontos, eu vou ter um polinômio de grau no máximo n. Então, por exemplo, se eu tenho 4 pontos, eu vou obter um polinômio de grau 3, se eu tenho 3 pontos de grau 2, se eu tenho 2 pontos de grau 1, certo? Então, esse polinômio que satisfaz essas condições que são em azul é chamado de polinômio de interpolação. Mas será que ele existe? Será que ele é único? A resposta para essa pergunta é dada por esse teorema. Então, dado n mais 1 pontos, x0, y0 até xnyn, com os valores de x todos distintos 2 a 2, existe um único polinômio de grau menor ou igual a n que satisfaz essa condição que está em azul aqui. Né? Como provar isso? Né? Eu vou fazer a prova porque a prova vai dar pistas importantes para a gente de como calcular esse polinômio. Então a demonstração é a seguinte. Então, para cada um daqueles pontos x, y, y, vamos impor aquela condição de interpolação a esse polinômio. Que, ou seja, um polinômio de grau menor ou igual a n, ele tem essa cara, né? A0 mais A1x mais A2x ao quadrado até AN x elevado a n. Né? Então, vou impor aquela condição de que Pn de xi é igual a yi para esse polinômio. Repara, para a gente determinar se esse polinômio é único, se ele existe, ele é único, a gente tem que determinar os coeficientes dele, né? Ou seja, o A0, o A1, o A2 até o AN. Então, se a gente impõe aquela condição de interpolação que Pn de xi é igual a yi, a gente vai ter essa relação aqui embaixo. Né? Então, eu sei que yi é igual a Pn de xi por conta da condição de interpolação, e eu vou avaliar esse polinômio aqui em cada um dos valores de xi. Então, vai ficar A0 mais A1xi mais A2xi ao quadrado até a nxi elevado a n, onde i vai de 0 até n. Logo, eu tenho n mais 1 equações. Né? Eu vou ter que fazer uma para quando i é 0, quando i é 1, quando i é 2, até quando i for igual a n. Reparem que isso aqui, essas equações, né, na verdade é um sistema linear. Né? Dado por essa matriz aqui, né, que eu construí com a partir dos valores de x do problema dado. Reparem então, aqui é todo mundo 1, aqui são todos os valores de x originais do problema, todos os valores de x ao quadrado, vai ter ao cubo até x elevado a n. Aqui são os coeficientes que eu não conheço, que eu quero determinar, e aqui são os valores de y que também são dados. Né? Então note, né, que determinar se existe e é único esse polinômio agora se torna um problema da gente verificar se a solução desse sistema linear existe e é única. E para a gente determinar se essa solução existe e é única, a gente tem que analisar quem? O determinante dessa matriz x. Né? Se esse determinante for diferente de zero, então esse polinômio existe e ele é único. Né? Só que um comentário, nessa matriz aqui, ela é uma matriz especial, né? Ela é a famosa matriz de Vandermonde, né? E a matriz de Vandermonde tem um jeito especial de calcular determinante, que só depende dessa segunda coluna aqui, né? Que o determinante dessa matriz é dado por esse produtório só dos valores dessa segunda coluna. Então, por exemplo, vamos supor que a matriz fosse 3 por 3, né? Se fosse só esse bloco aqui, certo? Só esse bloco. Como é que seria então o determinante dessa matriz aqui?
dessa matriz de Vandermonde 3 por 3. Seria x1 menos x0 vezes x2 menos x0 vezes x2 menos x1. É isso que esse produtório significa. E esse produtório, como só depende de valores de x, ele vai ser diferente de zero, porque por hipótese do problema, os valores de x são 2 a 2 distintos, né? Então, a única forma de dar zero é se um dos termos for zero. E para ser zero, xk tem que ser igual a xi. Isso não acontece porque são todos distintos. Então, esse determinante é diferente de zero. Esse sistema possui uma única solução. Logo, existe um único polinômio que satisfaz as condições de interpolação. Mas a pergunta que fica é: como calcular esse polinômio? Como eu falei, né, o teorema é interessante porque, além de ele garantir a existência de unicidade, ele nos dá uma forma da gente calcular esses polinômios. Como? Resolvendo esse sistema linear aqui. A gente monta ele a partir dos valores de x, montamos a matriz A e depois resolvemos esse sistema. Então vamos para o MATLAB fazer nosso primeiro programa do dia, né? Antes de mostrar resolver programar, né, uma solução para esse problema, eu quero mostrar um comando para vocês que vai ser essencial, que é como montar a matriz de Vandermonde, né? Então, por exemplo, eu tenho um vetor, um vetor A, né, que eu chamei de 1, 2, 3. Eu quero montar uma matriz A que seja de Vandermonde. O comando é vander. Se eu dou vander de Azinho, ele vai calcular para mim a matriz de Vandermonde. Mas note o seguinte, né, que ela está um pouco diferente da matriz de Vandermonde do slide, né? A ordem dos termos está ao contrário. Então ela começa com todo mundo 1, depois os valores que eu entrei, os valores de A, depois esses valores ao quadrado, né? Se a gente voltar então aqui no sistema, né, se eu inverter as colunas desse sistema, a única coisa que vai mudar é que eu vou inverter os valores de A. Então é como se eu estivesse obtendo um polinômio ao contrário, né? Escrito ao contrário, né? Tipo, polinômio ANXN, AN-1 x elevado a N-1 até A2x ao quadrado, A1 vezes x mais A0, ou seja, a ordem desse polinômio vai estar ao contrário. Só isso. Isso tem uma vantagem com o MATLAB porque a gente define polinômio MATLAB através de vetor linha escrito do valor do maior coeficiente para o menor, né? Então, por isso que o MATLAB define a ordem inversa da matriz de Vandermonde. Então, vamos implementar então nosso programa, né? Já que eu sei calcular, já sabemos como criar uma matriz de Vandermonde a partir de um vetor. Então, vou criar uma function, vou retornar para a gente um polinômio, né? O polinômio de interpolação, que eu vou chamar de P, e lembrando, ele é representado por um vetor linha, sempre do maior coeficiente para o menor. Vou chamar de interpola essa função, vou entrar com os valores de x e y. Né? Então, o x é um vetor com os valores de x e o y é outro vetor com os valores de y. Só um comentário aqui, que esses vetores são coluna. Ok? A convenção. Então, simples, a gente vai montar uma matriz X, só chamando vander de X, e para a gente resolver o sistema linear, vai ser X barra invertida Y, e acabou. Só duas linhas para resolver esse problema. Só um comentário, né? Quando a gente resolver esse sistema aqui, na verdade o P vai ser um vetor coluna. E como eu falei agora, o MATLAB define polinômio com vetor linha. Logo, a gente tem que fazer uma última operação, que é transpor o próprio vetor. Vamos salvar. E vamos testar. Vou testar, vou limpar a tela aqui. Eu vou entrar com os valores de x, com os valores aqui de y. Tá aí. Então eu tenho um vetor com 4 pontos, dois vetores com 4 pontos, né?
Então aqui estão os valores de x e de y. Então eu tenho o ponto menos 2, 3, o ponto 0, menos 2, o ponto 3, 4, o ponto 5, 2. Certo? Então, se eu tenho 4 pontos, o polinômio que a gente vai obter é sempre o número de pontos menos 1, que é o grau dele. Né? Se eu tenho 4 pontos, a gente vai obter um polinômio de grau 3, que vai passar por esses pontos. Né? Então eu vou chamar então, que polinômio é esse? Então, vou chamar o P, a nossa função, que eu acabei de fazer, interpola x. Ah, lembrando, né? Não, tá certo. P igual a interpola x e y, né? Só um comentário, né? Como eu falei que a função ela recebe vetores coluna e eu escrevi como vetor linha, a gente tem que transpor esses vetores aqui, né? Então, tá aí o polinômio. Então, o polinômio, como a gente lê, vai ser assim, né? Sempre do menor para o maior. Então, aqui é o cara que multiplica o termo constante, esse aqui multiplica o termo linear, aqui esse multiplica o monômio x ao quadrado, e esse aqui multiplica o x ao cubo. Então vai ficar menos 0,21x ao cubo mais 1,11x ao quadrado mais 0,58 vezes x menos 2. Esse é o polinômio que a gente obteve. Vamos visualizar se ele cumpre mesmo aquela condição de interpolação, ou seja, ele tem que passar por esses pontos dados. Se não passar, esse polinômio está errado. A gente resolveu o problema de forma errada. Então vamos lá. Então eu vou pegar o que? Eu vou criar uma amostragem do intervalo de menos 2 a 5. Então com o comando linspace, menos 2 até 5, pegar 50 pontos igualmente espaçados nesse intervalo que vai de menos 2 a 5. Agora eu vou avaliar esses valores com o meu polinômiozinho que eu acabei de calcular usando o comando polyval que consta no slide de MATLAB, certo? Então tá aqui. Desculpa, aqui é polyval de PT, isso. Tá aí. E agora a gente vai plotar o gráfico. Eu vou plotar os pontos dados do problema, né? X e Y. Vão ser todos de bolinha vermelha. E meu polinômio que eu aproximei vai ser azul tracejado, certo? Então vamos botar todo mundo junto. Então tá aí a solução. Então o ponto menos 2, 3 está aqui, o ponto 0, menos 2 está aqui, o ponto 3, 4 está aqui e o ponto 5, 2 está aqui. E em azul está nosso polinômio. Repare graficamente que o nosso polinômio azul de grau 3 crava nos 4 pontos. Então nossa solução está correta. Se não passar, a sua solução está errada. Ele tem que passar, certo? Ok. Vamos voltar aqui. Então, mesmo calculando, a gente fazendo implementando uma função para a gente calcular esse polinômio usando o sistema linear, mesmo sistema linear tendo os algoritmos eficientes para resolver sistemas lineares, será que não teria como a gente melhorar o cálculo desse polinômio sem eu ter que resolver esse sistema linear? A resposta é sim, tá? Então, existe uma fórmula fechada para esses polinômios de tal maneira que eu não preciso resolver um sistema. A primeira fórmula que a gente vai ver hoje desse assunto é a fórmula de Lagrange para o polinômio de interpolação. Então, a mesma coisa. A gente quer então uma fórmula para o polinômio de interpolação Pn dado esses n mais 1 pontos, certo? A fórmula de Lagrange tem a seguinte expressão. Vai ser Pn de x é igual a y0 vezes L0 de x mais y1 L1 de x até yn Ln de x, né?
onde cada um desses L's, esses LKs, são polinômios de grau menor ou igual que n, que dependem apenas dos valores de x dados, né? Só depende de x0, x1 e xn. Então faz sentido, né? Se o polinômio é de grau menor ou igual a n, a soma de polinômios de grau menor ou igual a n dá um polinômio de grau menor ou igual a n. Então repara o seguinte, os valores de y estão aqui multiplicando esses polinômios, o que a gente tem que determinar é uma fórmula para esses polinômios, certo? Ok, então vamos tentar determinar essa fórmula para eles, que dependem, como eu falei, só dos valores de x, certo? Para isso, a gente vai impor a nossa condição de interpolação novamente. O que ela é? Lembrando, né, que Pn avaliado em um x1, quer dizer, Pn avaliado em xi tem que dar y, né? Então, fazendo isso, ó, pegando o Pn lá e avaliando em xi, vai dar essa expressão, y0, L0 de xi, um bando de cara, yi, li de xi, mais um bando de cara, yn, ln de xi, e tem que dar yn. Ora, para dar yi, o que tem que acontecer com esses polinômios L avaliado no ponto xi? Olha, já que o yi está multiplicado por li avaliado em xi, então esse cara aqui tem para dar y1, para dar yi, tem que valer quanto? Tem que valer 1. E os demais L's avaliados no xi tem que ser iguais a quanto? Tem que ser 0. Então, de novo, L0 em xi tem que ser 0, L1 em xi tem que ser 0, Li em xi tem que ser 1 e os demais tem que ser 0. Isso que eu acabei de falar é essa relação aqui. Essa relação resume o que eu acabei de falar. Ou seja, que LK em xi é um delta de K, aonde esse delta de K vale 1 se I for igual a K e 0 caso contrário. Esse delta aqui é o famoso delta de Kronecker, né? Certo? Então, ok, até agora a gente estabeleceu essa relação, né? Que o L satisfaz o delta de Kronecker, avaliado nos pontos x e satisfaz o delta de Kronecker, mas eu não mostrei, a gente não determinou, a gente não caracterizou ele, ou seja, não demos uma fórmula para ele, né? Mas vamos refletir um pouco aqui então. O que a gente pode falar a partir dessa relação aqui nos casos que ela vale 0? Nos casos que ela vale 0, a única forma de ser 0 é para o ponto xk, né? Quer dizer, desculpa, a única forma desse polinômio aqui não ser 0 é quando eu avaliar ele em xk, porque em xk vale 1. Para os demais, exceto em xk, todos os x, o LK avaliado em todos os xi vão ser 0. Isso é a mesma coisa de falar que x0, x1, quer dizer, que todos os pontos, exceto xk, são raízes desse polinômio, certo? Então, eu vim aqui, são todos os pontos, exceto xk, são raízes desse cara. Ou seja, eu tinha n mais um ponto, tirei 1, eu tenho n pontos, ou seja, eu tenho n raízes de LK. E eu sei quem são, estão aqui. Logo, a gente pode fatorar esse polinômio pelas raízes dele, né? Ou seja, escrever ele dessa forma aqui. LK de x é uma constante A, que eu não sei, vezes o produto de x menos as raízes dele. Repare que esse produtório aqui eu estou pulando quando y é igual a k, certo? Então, estamos quase lá, né? Para a gente finalizar, para acabar de determinar quem é L, basta a gente descobrir quem é essa constante A aqui que está multiplicando esse polinômio de grau n, certo? E para isso que a gente vai fazer de novo, recorrer a essa relação aqui. Então, eu
escrevia dessa forma analisando as raízes, né? Quando ele é 0. Para obter o A, eu vou usar quando ele é 1. Quando ele é 1 é quando ele é avaliado em xk. Então, se a gente avaliar ele em xk, a gente sabe que vale 1. Então, vai ser 1, avaliado em xk é fazer A vezes o produtório agora de xk menos xi, né? E acabou, né? Basta isolar o A. Não vai ter problema de fazer uma divisão por zero, né? Porque o K, quer dizer, os índices I, que vão de 0 até N, não passam por K, certo? Então esse produtório aqui resultante, ele é não nulo. Então, finalmente está aí. Então, o polinômio de Lagrange LK é dado por essa expressão, né? Produtório de I indo de 0 até N, com I diferente de K, de x menos xi dividido por xk menos xi, certo? Então, só para uma observação, né? Então, o numerador está aqui, o denominador é simplesmente a mesma coisa do numerador trocando x por xk, né? Se o polinômio é LK, eu vou trocar x por xk, certo? Vamos refazer aquele problema que eu implementei agora usando a forma de Lagrange, que a gente acabou de ver. Então, de novo, eu tenho aquele mesmo problema que eu mostrei para vocês no MATLAB. Essa função, vamos supor que a função y é uma função discreta, onde eu tenho os pontos menos 2, 3, 0, menos 2, 3, 4 e 5, 2. Eu quero determinar o polinômio de interpolação de Lagrange usando esses pontos da tabela, certo? Então, vamos lá. Então, pela forma de Lagrange, eu vou ter um polinômio, se eu tenho 4 pontos, eu vou ter um polinômio de grau 3. E está aqui, né? É os valores de y vezes os polinômios. Então, eu vou ter o 3 em relação ao ponto y0 vale 3, né? Então, vai ser 3 L0 de x, menos y1, que vale, quer dizer, mais y1, que é menos 2, vezes L1 de x, mais y2, que é 4 vezes L2 de x, mais y3, que é 2 vezes L3 de x. Quem são L0, L1, L2 e L3? É só usar aquela fórmula que eu mostrei, né? Então tá aqui, ó. O L0 é quem? É x. O L0 a gente tem que tirar o x0 do numerador, né? Tem que tirar esse valor aqui. Então vai ser x menos x0 vezes x menos 3 vezes x menos 5. Tá aqui em cima, ó, que eu acabei de falar. X menos x3 vezes x menos 5. E agora o que a gente vai fazer? O valor que eu tirei foi menos 2. Eu vou pegar o numerador e avaliar ele pelo ponto menos 2. Ou seja, vai ficar menos 2 vezes menos 2 menos 3 dá menos 5, vezes menos 2 menos 5 dá menos 7. Então, menos 2 vezes menos 5 vezes menos 7. Isso dá menos 70. E os demais a gente faz da mesma forma, né? Então, plotando então, o gráfico desse polinômio obtido pela forma de Lagrange, está aqui. E aqui embaixo eu plotei para vocês cada um dos polinômios, né? Então, por exemplo, quem é esse polinômio, né? Quando o vermelho é quem? É o L0. Por quê? No ponto menos 2, o L0 tem que valer 1, ok. E nos demais, que é 0, 3 e 5, ó, tem que ser raiz desse cara. E são, ó, se você parar, ó, o vermelho passa aqui quando o x é 0, quando o x é 3 e quando o x é 5. E em verde é o L1, porque o L1 é 1 em x0 e 0 nos demais valores, certo? Então tá aí cada um. A pergunta que fica aí, esse polinômio que eu obtive é o mesmo que eu obtive resolvendo o sistema linear? É claro que é, né, pessoal? Por quê? O teorema de existência e unicidade. Existe um único polinômio, não importa o método que eu usei para calcular, que interpola esses polinômios, certo? Então, eu fico por aqui, quer dizer, não, calma, não fico não. Pegadinha do malandro. Então, continuando aqui, é só uma observação, né? Se eu adicionar um ponto a mais, repara o seguinte, né? Vamos supor que eu estou fazendo uma reconstrução por streaming, né? Ou seja, eu faço uma aplicação que a cada instante de tempo eu recebo informação nova,
certo? Repare o seguinte, se eu tenho 4 pontos, eu monto o polinômio com a forma de Lagrange, a forma está bem definida. Se eu recebo mais um ponto a mais, chega mais um ponto a adicionar, incrementar essa tabela com mais um ponto, note que todos os zeros precisam ser recalculados, né? Isso aqui é um ponto negativo da forma de Lagrange, né? Ela não é incremental, né? Ou seja, a cada ponto que eu insiro na tabela, eu preciso recalcular todos os polinômios de Lagrange, certo? E também vou deixar para vocês aqui a implementação em MATLAB da interpolação de Lagrange. Repara o seguinte, né? Então eu chamei de Lagrange interp, passamos os valores de x e y, e aqui, na verdade, ela não me dá um polinômio bonitinho. Na verdade, eu vou dar para vocês os valores de x que eu quero avaliar esse polinômio. Então, de novo, y x e y são os pontos que eu quero interpolar, e x são os pontos que eu quero avaliar por esse polinômio de interpolação. E y está esses pontos x avaliados por esse polinômio, né? Então aqui, esse for aqui, vou deixar vocês pensarem um pouco em casa. Aqui eu estou construindo cada um dos polinômios de Lagrange nesse for aqui. E no final eu estou construindo, eu estou pegando os polinômios e multiplicando pelos valores de y, né? Aqui então no caso estou multiplicando um vetor linha por um vetor coluna, para no fim dar aquela somatória da forma de Lagrange, polinômio de interpolação. Vou deixar vocês pensarem nesse código, alguma dúvida podem me perguntar. Agora eu me despeço de vocês. Até mais, até a próxima aula, pessoal.